Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Estado Vibracional. E para falar sobre esse assunto, convidamos o engenheiro e professor voluntário da Conscienciologia há mais de 20 anos, André Chataloff. Muito boa tarde, professor André Chataloff. Boa tarde, Rosânia. Boa tarde, ouvintes. Então estamos cá para falar sobre o estado vibracional. O que seria o estado vibracional, professor André Chataloff? Bem, o estado vibracional é uma condição bioenergética de saúde e bem-estar que nós podemos induzir em todos nós. Isso parte daquele conhecimento de que todos nós temos chakras, ou seja, vórtices energéticos. O nosso corpo não é apenas um corpo físico, biológico, mas segundo a Conscienciologia, que nós cá estamos a representar, estuda a aplicação e a vivência de outros veículos, outros corpos, além desse corpo biológico orgânico. E através desses estudos é que observamos que a consciência ela vivencia um facto de que não há a morte efetiva. Ou seja, nenhum de nós parte para o descarte definitivo e a vida ela continua após a morte deste corpo biológico. Então nós podemos dizer, isso é uma questão que o orientalismo já estuda há muito tempo. Temos aí diversas culturas. Já foram feitas pesquisas aí internacionais em termos até de levantar qual fatia da população admite que existe algo após a vida humana. Mais de 50% já admite isso. Agora, vamos pensar uma questão interessante. Se há uma sobrevida além do biológico, além do átomo de carbono e hidrogênio, que é a boa parte da formação deste corpo nosso biológico, o que tem além disso? Então, além disso, nós observamos que tem efetivamente mais um corpo que nós chamamos de bioenergético. Esse corpo bioenergético é constituído por milhares de mini chakras. Esses chakras, ele é muito estudado, que aí tem a ver com aquela questão da doação de energias, a recepção de energias, um fluxo de energias que vitaliza, inclusive, o nosso próprio corpo. Essa vitalidade é trabalhada inclusive na homeopatia, na digitopressura, na acupuntura. Então quem já se valeu dessas técnicas vai perceber o que eu estou a dizer. E isso tudo demonstra que existe corpos integrados com esse corpo biológico. E aí nós vamos pensar o seguinte: fora este corpo biológico, nós temos então esse corpo energético, que é um corpo de chakras, que é o segundo corpo. Nós teríamos um terceiro corpo, que é um corpo emocional, um corpo que os tibetanos denominam como corpo dos desejos, que na Conscienciologia nós chamamos que é um corpo psicossoma, que é um corpo emocional. E temos um corpo mental, que nós denominamos como mental soma. Esse corpo emocional que nós estamos a dizer que é o psicossoma é aquele que a consciência, o eu, o ego, a essência e a individualidade apresenta após a manifestação da vida humana, por exemplo. Então, quando nós olhamos diversos filmes como O Sexto Sentido, onde demonstra lá que o miúdo ele observa a presença de personalidades que não estão mais cá, mas que participam e às vezes convivem conosco. E muitos vão falar que a alma, que é o espírito, ou seja, aquela consciência errante, o espírito errante, essa personalidade ela está a utilizar esse veículo, que é um veículo emocional. Esse veículo emocional, nós vemos diversos filmes que estudam sobre a experiência da quase-morte, a experiência que mostra a descolagem da personalidade do corpo físico, biológico. Agora vamos estudar o seguinte, que essas conexões que existem dessa personalidade com esse corpo físico é uma conexão energética.
ou um conjunto de conexões energéticas. Por isso que esses chakras são tão importantes, são tão estudados. Se nós fôssemos falar ali na cultura indiana, nós iríamos estudar imensas informações a respeito dos processos energéticos. Os processos energéticos, eles estão ligados muito à nossa saúde. Essa saúde, então, nós podemos observar que essas energias, elas caminham pela uma base que flui energia por todos esses chakras. Esses chakras, eles nascem desde lá do plantar, que está na base dos nossos pés, e tem um conjunto de chakras que vai ter até o topo da cabeça, no nosso coronochakra. André Chataloff, a pessoa, ela tendo noção ou não tendo noção, as energias e os chakras estão com ela e se movimentam, é isso? Independente do que a pessoa pense ou não. Esse é um ponto importante, Rosânia, porque muitas pessoas vivenciam o efeito desses chakras, só que não dão nome aos bois, né? Não identificam a problemática e vão ter uma repercussão a posteriori. Então nós vamos observar algumas coisas corriqueiras do dia a dia. Exemplo, você está lá tranquila, assistindo a sua televisão, a sua novela preferida, e aí de repente toca o telemóvel. Toca o telemóvel, chega uma pessoa que está passando por uma situação difícil, apertada, às vezes até um estresse do nosso dia a dia, do cotidiano, um caso de saúde da família. Então, dentro daquele desespero, o que ocorre conosco? Nós afetamos o nosso bem-estar. Às vezes você vai falar, olha, desliguei o telemóvel, mas o meu ambiente emocional, o meu ambiente energético foi alterado. Agora, como então eu posso me defender disso? Por quê? Porque às vezes eu posso ficar ecoando uma informação, uma história, um facto na minha cabeça, às vezes por dias. E isso vai me levar a um quadro de doença. Então é interessante que às vezes, numa reação simples dessa de atender um telefone, ter uma conversa, eu posso sentir defasado, né? Ou sentir tipo uma pressão no coração, na área do coração, um sentimento mais pesado. Agora, será que isso pode gerar um efeito de uma predisposição de uma doença depois? Né? Alguém pode ficar mais vulnerável? Esse é um exemplo. Outros. E ocorre, professor, da pessoa até somatizar a problemática do outro. Exatamente. E agora, a prevenção disso, imagina só um terapeuta. Quantas patologias ele trata, né? Se ele acaba por carregar aquela patologia para casa, e aí ele fala, não, olha, hoje apareceu lá um jovem usuário de drogas, e começa a discutir com o marido em casa sobre aquela problemática, e que está triste, e que os pais não dão atenção para o jovem, e esse jovem está com a vida comprometida pela falta de atenção. Então, quer dizer, essa problemática do dia a dia vai criar um estresse. E esse estresse, se eu não faço a ruptura, se eu não faço, então, ali um processo de uma autodefesa, eu posso acabar cronicificando uma patologia comigo. E essa autodefesa que o professor André diz seria o estado vibracional. Exatamente. O que nós observamos é que não tem como nós isolarmos, em termos de planeta, em termos de problemática da sociedade, do mundo que cá está. Então, devemos fazer um esforço para conseguir melhor desempenhar o nosso papel aqui nessa realidade. Cada vez vai exigir mais de nós, né? Mais coerência, mais autodefesa, mais motivação, mais vontade de ajudar o outro e nos ajudar a princípio de tudo. Por quê? Porque olha só, se nós olharmos o beabá, olharmos essa problemática, todos nós temos motivos de não querer nem levantar da cama, não é verdade? Ou seja, se formos levantar o número de justificativas para falar, olha, hoje eu não deveria nem ter acordado, né? O mundo para mim está em condição crítica, não há jeito, não há volta a dar. Se nós partimos por aí,
já começa a preparar o enterro, né, o velório. Antecipadamente. E correr justamente para o processo dramático. E o que nós temos que fazer? Evitar tudo isso, tentar levar a vida com um bom humor, tentar superar essas dificuldades. E uma das formas é ter um equilíbrio energético que nos dá força, nos dá defesa para enfrentar esses processos emocionais. E essa autodefesa, como é que seria então, professor André? Qualquer pessoa poderia desenvolver essa autodefesa que o professor fala? Sim, para quem já se valeu e já interagiu com alguém que fez acupuntura, vai perceber muito o que eu estou a dizer. Por quê? É interessante quando alguém está lá com uma dor de cabeça e alguém dá uma agulhada, né, num determinado ponto, que seria ali um ponto de alívio, né, ou um ponto de pressão, efetivamente, que tem a ver com os nadis, as condutas energéticas, e que aquilo interfere nos chakras e nesse corpo energético. Agora, vamos avaliar o seguinte. Quem já se valeu ou conhece alguém que se valeu da acupuntura vai perceber que isso é sério. Há muitas pessoas que acham, isso é balela, esse negócio de energia, só existe o corpo biológico e ponto. Não é assim. Percebe-se que, hoje em dia, a ciência convencional ela está abrindo o seu paradigma, a sua forma de lidar com o processo de doença, porque existem mais variáveis do que se pensava. Ou seja, o nosso universo ele é mais complexo do que, até como diz a nossa van filosofia. Não é isso? Então, o processo de entender, dominar as energias, ele é vital para todos nós. Agora, você pode ir atrás de um processo de acupuntura e dar milhares de agulhadas. Nós vamos ver diversos filmes, principalmente orientais, que mostram essa realidade. Só que vamos imaginar, você tem ali uma reunião, você passou agora por um estresse, eu não posso sair correndo e ir lá para uma sessão de acupuntura. Então o que eu posso, como eu vou desenrascar dessa? Como que eu vou, de alguma maneira, dar os meus pulos? Então, uma das saídas é eu mexer com as minhas próprias energias. Fazendo isso, qual que é a dica que nós damos? Nós temos uma técnica que todo mundo pode utilizar. Continuaremos com a nossa entrevista com o professor André Chataloff no próximo sábado, às 12h45, onde ficaremos a conhecer qual a técnica que o professor refere, como utilizá-la no nosso dia a dia e qual sua relação com a saúde. O programa Ciência e Saúde contou com o apoio da Academia Internacional da Consciência, AIAC, com os amigos do Ciência e Saúde e com a revista Zen Energy. Já sabe, para participar, basta enviar-nos um e-mail para ciência.saude@hotmail.com, repetindo, ciência.saude@hotmail.com com suas dúvidas. Estaremos a responder a cada programa. Muito boa tarde, até um próximo programa. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.